Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido, exaltado e santo seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, que Deus te abençoe nesta tarde, que Deus derrame graça sobre graça, bênção sobre bênção na sua vida, no seu coração, no seu interior, na sua mente, nos seus pensamentos. Que o Senhor multiplique vitória, que o Senhor multiplique manifestação de graça, que o Senhor multiplique manifestação de poder e de virtude na sua vida. É necessário que nós entendamos que o Senhor tem cuidado de nós, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as vacas tenham sido arrebatadas dos currais e os rebanhos já não estejam lá. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós estamos aqui para declarar que Ele é santo. Nós estamos aqui para tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui para declarar que a presença do Senhor está conosco. Eu creio no agir de Deus, creio no mover do Espírito Santo, creio na manifestação do Senhor em nossa vida, e desde já tomo posse daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta promessa é para aqueles que o amam, é para aqueles que estão na tua presença. E quem são aqueles que amam a Deus? A palavra de Deus nos ensina através dos próprios princípios deixados por Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então estas promessas são para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que guardam a sua palavra. Aqueles que guardam os seus ensinamentos, e aqueles que dizem ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta tarde, eu convido você a abrir o seu coração para receber o que o Senhor tem para a sua vida. Eu convido você a abrir o seu coração para tomar posse daquilo que o Senhor preparou para você. Eu convido cada um de nós, assim como farei agora, compartilhe esta live, convide o maior número possível de pessoas para estarem conosco, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui vai falar comigo, vai falar com você, através da palavra, através dos louvores, através da oração, através de tudo aquilo que Ele mesmo reservar para este nosso culto, para este nosso momento na presença do Senhor. Não saia daqui sem, de fato, receber o que Deus preparou para você. Não saia daqui antes de tomar posse da sua porção da parte do Senhor. Não vá embora antes de
abraçar aquilo que o Senhor reservou para você. Não se aparte da presença de Deus antes de receber aquilo que Ele já designou para todos nós. Compartilha. Clica aí nessa setinha, nesse aviãozinho, e convida o maior número possível de pessoas para participarem conosco deste tempo na presença de Deus. Porque todas as vezes em que nós estamos na presença de Deus, Ele fala conosco, Ele nos abençoa, Ele toca o nosso coração e Ele se manifesta. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele cumpre. O que Ele disse, Ele faz. O que Ele prometeu, Ele realiza. O Senhor jamais deixará de cumprir sua palavra. E quando eu examino as Escrituras, eu enxergo o que o Senhor tem para nós. E quando eu enxergo o que o Senhor tem para nós, eu tomo posse. E quando eu tomo posse, a minha fé se fortalece. E quando a minha fé se fortalece, eu movo as mãos de Deus. Talvez você esteja enfrentando algum momento delicado na sua vida. Talvez você esteja enfrentando algum momento desfavorável na sua vida. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil na sua história. Mas é necessário ter fé para mover a mão de Deus em seu favor. E se você crê, você vai alcançar. Se você crê, você vai receber. Se você crê, você vai viver aquilo que Deus preparou para você. Não se contente com menos, de modo algum. Ao contrário, receba aquilo que Deus preparou para ti. Não se contente com menos. Pelo contrário, agarre o que o Senhor tem para você. Não se contente com menos. Ao invés disso, faça como Jacó, que disse assim: eu não deixo você ir embora, anjo do Senhor, sem antes ser abençoado. Não vai embora sem me abençoar. Não vai embora sem me abençoar. Não vai embora sem tocar na minha vida. Não vai embora sem mudar a minha história. Não vai embora sem impactar a minha vida. Você precisa da sua vida impactada pelo Senhor? Você precisa da sua vida tocada por Ele? Você precisa da sua vida realmente visitada por Ele? Então você está no lugar certo, porque você está na presença dEle. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está ali no meio deles. Isto é promessa. Então Ele está aqui. Inclusive está aqui. De modo que você pode dizer: Senhor, eu não vou embora enquanto o Senhor não me tocar. Eu não vou embora enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou embora enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou embora enquanto eu não sentir a tua mão me tocando. Bora compartilhar. Bora
convidar pessoas para estarem conosco e ouvirem a palavra e receberem. Bora chamar o maior número possível de pessoas para estarem aqui. Bora apertar esse coraçãozinho, porque quando você aperta esse coraçãozinho que tem aí, você diz para o robô que controla o Instagram que esta live aqui é relevante. E aí ele começa a impulsionar. Passe a participar desta obra. De que maneira? Convidando pessoas. De que maneira? Clicando nesse coraçãozinho aí. De que maneira? Entrando depois nos comentários da live que fica salva, fica gravada, marcando pessoas. Você também pode escrever aqui nos comentários o IG das pessoas, que elas também serão informadas, serão notificadas sobre a live. E tudo isto a fim de que nós alcancemos o maior número possível de pessoas. A propósito, nosso objetivo é alcançar vidas. Não tem outro propósito. Não tem outra função. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Enquanto isso, vai convidando aí, vai compartilhando. Nós vivemos um tempo em que não podemos mais esperar. As pessoas estão morrendo. Não me refiro apenas à morte física, não. A morte causada pelas enfermidades, pelas causas naturais, a morte causada pela pandemia. Não. As pessoas estão morrendo aqui e aqui. E por causa disso, estão se perdendo. Estão indo para o inferno. Longe de Deus. Nós não podemos mais perder tempo. Todo o tempo é precioso. Ontem, queridos, aconteceu algo muito curioso. Como todos sabem, eu tenho ministrado em muitas lives, inclusive na live das Amigas de Fé, ponto oficial, que vou ministrar logo mais, às 17 horas, sobre os dons do Espírito Santo. Mas ontem não era dia de eu ministrar lá. Ontem uma outra missionária iria dar um testemunho. Então, eu estava fazendo outras coisas. Fui levar minha esposa à atividade física dela, que é sempre às segundas e quartas, às 18 horas. Então, por volta das 17h30, me preparei para levá-la. E estávamos saindo de casa, eu entrando no carro, tirando o carro da garagem, e a missionária Ana Carolina Dias, das Amigas de Fé, eu estava ouvindo a live para receber, para ouvir o testemunho, para ser edificado. E aí a missionária começa a avisar o pessoal que a pregadora estava enferma e não poderia entrar para compartilhar. Imediatamente ela falou assim: Pastor Alexandre, o senhor que está aí, pode entrar? Aí eu digo: espere um minuto. Mandei mensagem, na verdade pedi para minha esposa mandar mensagem, porque eu estava dirigindo, levando a Nicleide à atividade física dela. E aí eu disse: espere um minuto, eu vou parar o carro na porta do local e vou tentar pelos dados móveis transmitir a ministração. E era uma live de testemunho.
Era uma live para compartilhar experiências. Eu não tinha nenhuma palavra preparada. Mas eu repito, nós vivemos um momento em que não se pode mais perder tempo. Devemos pregar, devemos anunciar, devemos ministrar, devemos falar o maior número possível de vezes, em todas as oportunidades que tivermos, e se necessário, vamos criar oportunidades. E então eu disse, espere um pouquinho. E logo ela me chamou. Ali no carro, catei o fone de ouvido da minha esposa, ela subiu para fazer a atividade dela e eu fiquei participando ali da live. E foi algo extraordinário que Deus fez, tocando no coração de muitas mulheres, através de um pedacinho do meu testemunho, onde eu compartilhava, isto mesmo, pastora Flaviana, em tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Enquanto eu compartilhava um trecho da minha história, do meu testemunho, de como foi que eu fui gerado como fruto de oração e de entrega dos meus pais, especialmente da minha mãe. E aquilo trouxe um impacto na vida daquelas mulheres que estavam ali, um grupo de 30 a 40 mulheres o tempo todo. Produziu um impacto na fé daquelas mães que simplesmente foi surpreendente. Ah, mas é porque é o Alexander que estava falando? Não. É porque chegou a hora em que nós devemos utilizar todas as oportunidades possíveis. E eu ali do carro, quem passava pela rua falava, esse cara, ó, só me viu olhando pro celular e falando. Esse cara, ó, não tem problema não. Se o mundo achar que a gente, ó, não tem problema. A live ficou salva, sim, quem quiser pode assistir no canal das Amigas de Fé, _oficial, no Instagram das Amigas de Fé. E foi algo impressionante. Eu mesmo fiquei surpreso com a repercussão. E eu não sabia que aquilo que eu estava compartilhando ia na mesma direção do devocional que tinha sido feito, da palavra e das orações que têm sido feitas pelas Amigas de Fé também nas madrugadas. Nós precisamos entender que vivemos um momento na história da igreja, independente de denominação, povo de Deus, em que não é mais possível desperdiçar oportunidades. E aí você fala assim, preste atenção, que interessante. Ontem, quarta-feira, eu tive a nossa live ao meio-dia aqui, e eu só tinha mais uma live às 22 horas que foi cancelada pela missionária, por problemas técnicos, problemas com conexão. Então ontem, eu tinha na minha mente, o quê? Descanso. Só que tem um detalhe nessa história toda. Isso estava na minha mente, não na mente do Senhor. Porque no final das contas, eu entrei na live das Amigas de Fé, e mais tarde ainda fui chamado na live da pastora Edinair Souza, que eu também estava ali só para escutar. E no fim das contas, eu ia ministrar nesta e mais uma. Eu acabei ministrando nesta e em mais duas. Por isso nós precisamos estar disponíveis. Por isso nós precisamos estar prontos. Por isso nós precisamos estar na
dispensação, à disposição do Senhor. A noite não foi diferente. Eu estava em casa aqui, anotando algumas coisas, meditando. E quando eu vi que estavam ao vivo, a pastora Edinaí, Fábio Amorim, falei, vou entrar para receber, porque ali eu sei que tem fogo. E logo na sequência a pastora me chama. Logo na sequência a pastora me convoca. E nós precisamos perceber que não se pode mais desperdiçar oportunidades. E se eu disser para vocês que já tem live agendada até para 30 de abril, muitos estudos bíblicos, muitas ministrações de palavra, porque nós não podemos mais desperdiçar oportunidades. Não podemos mais deixar escapar nenhuma chance que o Senhor nos der. E se possível, vamos criar oportunidades, vamos criar chances para anunciar. Hoje mesmo serão 3 lives. Serão mais 3, porque eu já entrei em uma, agora de manhã, também por convocação de repente. As amigas de fé fazem um devocional matinal, e eu estava ali no finalzinho, eu cheguei no finalzinho, só para ouvir, e logo a missionária me chamou. E ela me chamou para impetrar a bênção. Porém, acabou que eu contei uma experiência, um testemunho. Falei, acho que uns 20 minutos, talvez um pouco mais. E foi algo muito especial porque impactou a vida daquelas mulheres de fé. Perceba, concordo, Iraci. Enquanto os templos estão fechados, as igrejas estão abertas. Nós somos as igrejas. E agora, igrejas 24 horas. Não temos a limitação do horário dos cultos. Por causa da pandemia, os templos, na grande maioria, estão fechados ou com restrições severas. Mas as igrejas estão abertas. Quando a gente fala convida pessoas, hoje a pessoa pode entrar num culto de casa. A pessoa pode entrar num culto. Olha aí, eu nem sabia. Eu passei pela live do jornalista Alain Nascimento, minutos atrás, antes de abrir esta, e saí para abrir esta. E a Lili está comentando que o jornalista me chamou e eu já tinha saído. Eu saí para abrir esta daqui. Eu passei por lá, inclusive anotei o nome daquela família no caderno de oração. Eu cheguei na hora que estavam orando pelos familiares da missionária Cristina. Anotei os nomes, inclusive, e depois falei, eu preciso sair porque eu preciso abrir esta live aqui. E fui chamado lá, quer dizer, se eu tivesse ficado, ele tinha ministrado lá antes de vir para cá. Mas é necessário que nós entendamos que todas as oportunidades devem ser aproveitadas. E às vezes a gente entra numa live e fala, bom, já está os 4 na tela. Já está os 4 na tela. Então não vão me chamar. Mas daqui a pouco um sai e me chamam. É impressionante. É impressionante. E eu precisei sair para abrir esta live. Até então tinha os 4 na tela. Falei, tá tudo certo. Eu ouvi, participei da oração, anotei os nomes. É verdade, missionária Lilian. Deus está usando as redes sociais como estratégia para vidas serem alcançadas. É verdade. A pastora Flaviana já andou me caçando também um pouco. Eu entrei para orar com as
irmãs ali, com a Lilian, com a pastora Flaviana. Dali a pouco ela já me chamou também, essa semana. Já me recrutou para o encerramento da campanha, no dia 25, às 0 hora. Essa campanha de 21 dias de oração. O que queres que eu te faça? Óbvio que eu já estou buscando a Deus para um direcionamento do que devo ministrar. E assim tem sido. Todos os dias. Minha esposa às vezes fala assim: você precisa comer de vez em quando. Você precisa dormir de vez em quando. Mas é de vez em quando mesmo, porque muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo. O Evangelho precisa ser pregado. E quanto mais rápido o Evangelho for pregado, antes o Senhor virá buscar a sua igreja. Porque Ele virá quando o Evangelho tiver alcançado toda a terra. O Evangelho ainda não alcançou toda a terra. Então Jesus ainda não pode voltar. Vamos acelerar o passo, povo de Deus. De fato, as redes sociais são estratégia de Deus para alcançar os povos da terra. Veja que aqui nós temos pessoas de muitos lugares, dentro e fora do Brasil. E essa tem sido uma realidade quase que diária no que diz respeito às lives. Nas Amigas de Fé, tem gente da Itália, dos Estados Unidos, da Suíça, que participa regularmente, de Portugal. Aqui não é diferente. Hoje à noite, às 22 horas, eu vou ministrar no Instagram da Sandra, de Singapura, do outro lado do planeta Terra. Portanto, muitas pessoas vão tentar te parar, assim como a Lili está escrevendo aqui. Entraram no meu direct avisando que eu não devo continuar porque eu vou me expor entrando nas lives, etc e tal. A pergunta que eu faço é: o que Jesus faria? Jesus não tinha à disposição dele redes sociais. Nós temos. Jesus, ele não se exporia? Jesus se expôs. Como é que o crente não vai se expor? Como é que vai pregar sem se expor? Vai pôr uma máscara? Vai apagar a luz? Não, nós somos a luz. A luz do mundo e o sal da terra. Nós vamos precisar, sim, nos expor. Só que quem prometeu garante. Concordo com a missionária Lilian. Através do louvor da Lili, vidas têm sido alcançadas. Nós não podemos parar. E eu dizia isso para a pastora Ednair. Vieram com uma história do inferno para tentar desanimá-la, para ela fechar o templo presencial. Isso não é de Deus. Nós precisamos ter todas as possibilidades à disposição para alcançar o maior número possível de pessoas. Locais para reunião presencial, locais para reunião telepresencial, como aqui. Em tempo e fora de tempo, pregar nos telhados. Precisamos entender que o Senhor está nos preparando para o arrebatamento da igreja. Eu não sei se nós estamos preparados, como a nossa irmã perguntou ali, para morrer pelo Evangelho, mas precisamos nos preparar, se necessário for, dar a vida. Se necessário for, dar a vida, como os nossos irmãos da igreja primitiva deram. Pagaram preço, mas executaram a vontade do Pai. E o inimigo tenta de muitas maneiras nos parar. Mas sabe quando isso acontece? É prova de que estamos no caminho correto. Que o diabo não vai tentar parar quem não está fazendo nada. O cara já está parado. Ele vai parar quem está fazendo.
Ele vai tentar impedir quem está agindo. Mas existe preço a ser pago. Jesus pagou preço. Os apóstolos pagaram preço. Como é que eu não vou pagar preço? Todo preço requer uma entrega. E toda entrega requer uma escolha. Eu vou falar um pouquinho sobre escolha. Vou falar um pouquinho sobre escolha. E eu convido você a chamar mais pessoas para ouvirem a palavra. Eu estava agora há pouco meditando acerca das Escrituras. E o Senhor me levou a este capítulo, a esta palavra que vou compartilhar com vocês agora, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13. É o momento em que Abraão e Ló se separam. Um vai para um lado e outro vai para o outro lado. E nós vamos tratar sobre escolha. Porque Abraão deixou Ló escolher para onde ele queria ir. Só que quando você faz escolhas sem a direção de Deus, você cai. Eu vou repetir. Quando você faz escolhas sem a direção de Deus, você cai. Você peca. Você tropeça. Você falha. Você erra. E você se afasta de Deus. Ló fez uma péssima escolha. Porque ele olhou para a aparência. E eu vou falar sobre isso agora. Ele olhou para a aparência da campina, da planície, para a vegetação, para as fontes de água. E ele partiu baseado naquilo que os olhos naturais dele viam. E sabe onde ele foi parar? Em Sodoma e Gomorra. Abraão ficou com a outra parte. Ficou com as montanhas. Mas Deus foi com ele. Deus está nas suas escolhas? Deus está nas suas escolhas? Preste atenção nessa palavra. Deus está nas suas escolhas? É sobre isso que eu quero meditar com você nesta tarde. Deus está nas suas escolhas? Convide o Senhor a ser parte das suas escolhas. E eu começo apresentando uma reflexão para você. Deus está nas suas escolhas? Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Falávamos ontem, quem assistiu a live vai se lembrar, quem não assistiu pode assistir, está salva. Ontem ao meio-dia, nós falávamos sobre Marta e Maria. Cada uma fez uma escolha. E Jesus disse para Marta: Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Vou repetir. Maria escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado. Qual a sua escolha?
Deus está nas suas escolhas? Qual a sua escolha? Queridos, quando você escolhe servir a Deus, Ele vai com você. Foi muito impressionante. Eu mesmo fiquei impactado. Eu não tinha preparado palavra, eu não tinha preparado nada. E quando a Ana Carolina me chamou para ministrar, eu falei: Senhor, eu vou falar o quê? É live de testemunho. A missionária que viria, convidada, adoeceu e não pôde. Deu nela uma crise alérgica, ela não tinha condição. E eu não tinha me preparado para ministrar uma palavra. E era live de testemunho. O meu testemunho é muito grande. São muitos anos de experiências com Deus. Para quem assistiu a entrevista, o testemunho que eu compartilhei na live do jornalista Alain Nascimento, no dia 20 de fevereiro, vai fazer um mês, foi uma live de 3 horas. Só eu. Não teve outras participações. E assim mesmo eu resumi algumas partes. Nas Amigas de Fé, eu não tinha essa disponibilidade de contar. E no fim eu contei uma coisa que eu não tinha contado no depoimento que dei. Quem quiser depois pode assistir. O jornalista deixou a live salva. Só você entrar lá e procurar a live dele do dia 20 de fevereiro. Eu acabei compartilhando algo que eu não tinha falado lá. Sobre a história dos meus pais e de como eu fui gerado. Nas circunstâncias em que eu fui gerado. Quem quiser, a live de ontem também ficou salva no Instagram das Amigas de Fé. E você pode assistir. Foi algo inesperado. A live está salva, tanto a de ontem quanto a do dia 20 de fevereiro, no Instagram do jornalista Alain Nascimento. Pode ir lá que você vai encontrar, a live está gravada, está salva. E ontem eu compartilhei uma parte dessa história. O que mostra que quando eu escolho fazer o que Deus quer que eu faça, Ele direciona. Mas quando eu não escolho, Ele se afasta. Como ontem nós escolhemos dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui, e improvisamos da melhor forma possível. Então, Deus honrou. E foi algo muito especial. Porque quando você diz ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Ele honra. Ele honra. E ontem não foi diferente. Não foi diferente. E foi extraordinário, foi maravilhoso. E isto é algo que se aplica a todos nós. Todos nós temos esta oportunidade de escolher. Mas cuidado com suas escolhas. Cuidado com suas escolhas. Deus está nas suas escolhas. Se Ele estiver, Ele vai com você. Se Ele não estiver, Ele não vai com você. Cuidado com suas escolhas. Muito cuidado com suas escolhas. Vamos ver aqui a escolha de Ló. O que é que esse cidadão escolheu? Vem comigo. Todos sabem que Deus chamou Abraão. Abraão morava com sua família numa terra chamada Ur, nos caldeus. E lá, Deus falou com ele e disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar.
E Abraão foi. Só que Abraão levou o pai, não era para ter levado, Terá. E Abraão levou o sobrinho, Ló, também não era para ter levado. Porque a chamada era para Abraão e para Sara. Mas ele foi. E ele caminhou até uma cidade. E lá Deus permaneceu em silêncio até a morte de Terá. Passou muito tempo. Até o pai dele morrer. Deus ficou em silêncio. Deus não falou mais com Abraão até Terá, seu pai, morrer. Quando Terá morreu, Deus deu o próximo passo para Abraão seguir a jornada. E Abraão arrastou Ló com ele. De novo, o sobrinho. E num determinado momento começou a haver contenda. Aí é o contexto do capítulo 13 de Gênesis. Começou a haver contenda entre os pastores de Ló, dos rebanhos de Ló, e os pastores dos rebanhos de Abraão. Porque os rebanhos se multiplicaram. E havia uma disputa pelo melhor pasto. E começou a haver estranhamento entre eles. Então, no versículo 7, a Bíblia vai, capítulo 13 de Gênesis, versículo 7. A Bíblia vai dizer que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Começaram a se desentender. Então disse Abraão a Ló, versículo 8: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então, para que não haja briga, vamos acabar com a briga. Somos parentes chegados, eu sou seu tio, você é meu sobrinho. Vamos acabar com a discussão. Então, disse assim Abraão para o seu sobrinho, versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão falou assim para o sobrinho dele: escolhe para onde você quer ir. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Em paz. Em paz. Sem briga. Eu, seu tio, você, meu sobrinho, em paz. Não haja briga. Somos parentes chegados. Não dá para continuarmos juntos. Escolhe para onde você quer ir. Vá para o seu lado e eu vou para o outro. E no versículo 10, começa a escolha de Ló. E o porquê essa escolha foi mal feita. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era uma campina regada, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Lembrava o Egito. Egito na Bíblia tipifica o mundo, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Depois vem a destruição de Sodoma e Gomorra, não vou entrar nesse pormenor agora. O fato é a escolha. Ló, na hora que Abraão falou para ele escolher, ele olhou. Como a gente peca quando a gente escolhe com os olhos. O crente não pode escolher com os olhos. Ló levantou a cabeça e foi espiar. O que tem de bom para mim? O crente, para fazer escolha, ele dobra joelho. O crente, para fazer escolha, ele ora. Ló não orou, não. Ele olhou. Tem muito casamento aí se arrebentando porque a escolha foi com o olho.
Tem muito ministério aí se arrebentando porque a escolha foi com o olho. Quando eu tenho que escolher, eu tenho que orar. Ló não orou não. Abraão deixou Ló à vontade. Filho, escolhe. Ló poderia ter falado, eu vou orar. Deus vai me mostrar o melhor lugar. Ló não fez nada disso. Ele foi, deixa eu ver o que tem de bom para mim. Ele escolheu a Campina. Campina é a planície. Campina é a planície. Terra boa. Antes de Deus destruir tudo, cair fogo e acabar com tudo, era bem regado. Terra fértil. Cresceu os olhos de Ló. Igual jovem quando olha para a moça, ou moça quando olha para o rapaz e cresce os olhos, vou casar. Vai dar ruim. Vai orar. Depois você pensa se é isso mesmo. Vai orar. Vai orar. Ah não, eu vou olhar. Não, vai orar. Ah não, eu quero olhar. Não, vai orar. Ah não, eu quero olhar. Para escolher você não tem que olhar. Para escolher você tem que orar. Só que o sobrinho de Abraão olhou e escolheu. E escolheu muito mal. E escolheu muito mal. E isso deu muito ruim. Eu não vou entrar depois na consequência dessa escolha, porque todo mundo conhece e não é esse o foco da ministração. Senão vira estudo bíblico e a gente vai longe. Mas presta atenção na palavra. Presta atenção na palavra. Você tem que orar e não olhar. Entendeu? Você tem que orar e não olhar. O que você tem feito? Você tem olhado ou você tem orado na hora de fazer as suas escolhas? Você tem olhado ou você tem orado? Ló se interessou pela aparência e não pela vontade de Deus. É por isso que eu insisto. Deus está nas suas escolhas. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias, sem exceção. Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? Deus está nas suas escolhas? Deus está nas suas escolhas? Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Que o Senhor possa te ensinar a escolher. Que o Senhor possa te direcionar nas escolhas. Porque Ló se interessou pela terra plana, bem regada, portanto era verde, bom pasto. Abraão ficou com o resto. A região era montanhosa, só que Deus estava com Abraão. Deus está nas suas escolhas. Deus está nas suas escolhas. Deus está aí contigo nas suas escolhas. Cuidado para não escolher mal. Isso se aplica a todas as áreas da sua vida, da minha vida. Casamento, ministério, profissão, finanças. Cuidado com os olhos. Menos olhar
e mais orar. Quanto menos eu olhar, mais eu orar, maior a chance de eu acertar. Vou repetir. Quanto menos eu olhar e mais eu orar, maior a chance de eu acertar. Deus está te chamando a fazer escolhas. Qual tem sido a sua escolha? Deus está te chamando a fazer escolhas. Qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido igual Ló? Quantas pessoas têm literalmente se dado mal por causa de escolhas ruins, mal feitas com os olhos? Quantos casamentos arruinados? Quantos ministérios destruídos? Quantos lares derrubados? Só que tem um detalhe ainda para arrematar essa história. Abraão, enquanto Ló foi para Campina, Abraão ficou com o resto. E aí Deus começa a falar com Abraão. Depois que Abraão se livra de Ló, aí Deus começa a falar com ele de novo, de promessa. E aí você vai encontrar Deus falando assim para ele, nos versículos seguintes. Ergue os olhos. Agora é Deus mandando olhar, é diferente. Ergue os olhos e olha desde onde você está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. Todo mundo conhece essa promessa. E no versículo 17 ele fala, levanta-te, percorre toda esta terra, no comprimento e na largura, porque eu te darei. Enquanto Ló, presta atenção, eu vou finalizar com essa palavra. Essa é a palavra diretiva, objetiva e clara hoje. Enquanto Ló, isso diz no versículo 13, ia montando as suas tendas até Sodoma, lugar de perdição. No versículo 18 diz que Abraão ia mudando as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Hebrom é a terra de Deus, onde depois seria habitação do Senhor. E levantou ali um altar, enquanto, presta atenção, enquanto Ló foi na direção de Sodoma, Abraão vai na direção de Hebrom e levanta um altar. Percebam como é que são as escolhas. Um foi para Sodoma, não preciso dizer o que tinha em Sodoma e Gomorra. Os homens eram maus, pecadores contra o Senhor. Abraão vai para Hebrom e levanta altar. Qual tem sido a sua escolha? Para onde você vai? Para onde você vai? Qual tem sido a sua escolha? Você vai para Sodoma ou vai para Hebrom levantar altar? Vou repetir. Você vai para Sodoma, pecado, pecado, pecado e pecado. Ou você vai para Hebrom levantar altar? É uma escolha. Ló escolheu ir para Sodoma. Abraão escolheu ir para Hebrom e levantou altar. Como é que estão as suas escolhas? Você tem chance de escolher. Eu perguntava ao Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale hoje? O Senhor tem me surpreendido tantas vezes, quase todos os dias, para não dizer todos os dias. E o Senhor falou assim, apenas isso. Fale sobre escolhas. Fale sobre escolhas. Meu povo tem escolhido muito mal. Fale sobre escolhas. E me trouxe à memória esta palavra. Fale sobre escolhas. E é tão impressionante quando a gente está fazendo algo assim, que você já começa a ter problema técnico. A live no Facebook acabou de cair. Continua apenas pelo Instagram. Olha como funcionam as coisas. Mas nós vamos parar não.
Eu fiz uma escolha, vocês sabem. Eu estava com a Covid-19 mês passado. E aí, me falaram assim, cuidado com o que às vezes as pessoas te falam, viu? Cuidado. Me falaram assim, pastor, dá um tempo. Vai se cuidar. Vai descansar. Cuidado com essas palavras. Exceto se eu realmente estivesse muito mal. Não foi o caso, graças a Deus. Eu só fiquei rouco. Veio depois o teste, de fato, positivo. Fui infectado, não tem dúvida disso. Mas eu tinha uma escolha, podia parar e falar, gente, todo mundo ia falar, tá certo, pastor, vai, mas peraí, eu tenho que ver o que Deus pensa. E eu fui orar, falei, Senhor, paro? Não. Não para. Não para. Aí minha esposa falou assim, então faz só a sua live. Faz só a sua live. Por 3 dias. A sua live é o meio-dia. E você não vai parar. Eu falei, tá bom. Tinha além da minha uma marcada. Naqueles 3 dias que a minha esposa falou. Eu falei, Senhor, e agora? Mas não é que a irmã me ligou? Me mandou mensagem, na verdade? E desmarcou? Na verdade não desmarcou. Ela adiou. Para depois dos 3 dias que a minha esposa falou. Era uma quarta. Então era quarta, quinta e sexta. E aí a irmã, que ia ser a live na quarta, adiou para sábado. Já tinha passado os 3 dias. Minha avó já tinha voltado. Tudo começa com escolhas. Eu escolhi não parar, porque Deus me mandou parar. O que você tem escolhido? Quais têm sido as suas escolhas? E finalmente, Deus está nas suas escolhas? Deus está nas suas escolhas? Maria escolheu a boa parte, disse Jesus. E ele falou para Marta, isso não será tirado dela, não. Ela escolheu a boa parte, não vou tirar isso dela. Quais têm sido as suas escolhas? Que parte você tem escolhido? Que parte você tem escolhido? Que o Senhor te abençoe nesta tarde. Não vou me estender, porque vamos ministrar hoje mais 2 lives. Lives mais longas, são lives de estudo bíblico. Então, não vou estender muito, porque senão vou emendar uma live na outra. Espero vocês às 17 horas, com as amigas de fé, e às 22 horas, com a Sandra, @jubilojoias. Vamos estudar a palavra de Deus. Faça essa escolha. Estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que a presença do Pai se manifeste. Nós vamos orar para encerrar, apresentando os cadernos de oração e nos despedirmos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este tempo na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estas vidas que estão conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Eu sou grato, mas também entendo que é necessário nós nos posicionarmos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, direciona cada um dos meus irmãos que estão conosco ao vivo e os demais que acompanharão esta palavra em outros momentos. Direciona os teus filhos, Senhor, a fazerem as suas escolhas, debaixo da direção de Deus.
Pai, eu te apresento cada um dos cadernos de oração. Estes e os demais que os meus irmãos e irmãs têm consigo nas suas casas, onde têm anotado os diversos pedidos de oração. Tu conheces cada situação, cada nome, cada história, cada necessidade. Visita, Pai, a cada um e responde, e tem misericórdia, e estende as mãos e faz a obra. Tem misericórdia, Senhor Jesus, de nós, e repreendemos em nome de Jesus toda obra do inimigo contra o teu povo. Cai por terra, em nome de Jesus. Nós liberamos nesta tarde uma palavra de bênção, de graça, de vitória, de unção e de graça no Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Espero vocês daqui a pouco, às 17 horas, com as Amigas de Fé que oram. @amigasdefé.oficial. Compartilhe esta live. Dispara o aviãozinho. Clica. E aí você também entra nos comentários, marca pessoas. Escreve lá o IG delas. E elas serão informadas e poderão assistir esta palavra. Deus te abençoe, fica com Deus. Daqui a pouquinho a gente está junto de novo às 17 horas e eu te espero lá. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, desde agora e para sempre. Amém e amém. Paz do Senhor, queridos. Até mais. Tchau, tchau.